Louvado seja Deus. Estamos reunidos, meus irmãos. Graças ao Senhor, mais um dia, mais uma noite. E é hoje, segundo dia de nossa conferência de aniversário da igreja, mais uma vez reunidos para agradecer a Deus por fazermos parte dessa história, por estarmos continuando essa história, que não é nossa, que não depende de nós, mas no qual nós temos um papel que é significativo. Em cada geração, em cada tempo, em cada momento da história da igreja, Deus tem levantado pessoas, tem chamado, tem despertado, tem implantado seus filhos em lugares específicos. E onde quer que seus filhos sejam colocados, lá eles são colocados como sal da terra e luz do mundo. São enviados para manifestarem as grandezas da glória de Deus no meio de um mundo corrompido e perverso, no qual nós somos chamados a brilhar como astros no mundo. Nós somos convidados, convocados a não só sermos participantes dessa história, mas termos atuação firme nessa história. Somos chamados, irmãos, a convocar outros a este mesmo evangelho, a este mesmo reino. E talvez um dos maiores mistérios que para nós ainda, como disse o apóstolo Paulo, conhecemos em parte, não conhecemos de forma completa, ainda nos parece como uma imagem no espelho que ainda não é perfeita, mas ao longo do tempo ela vai se clareando cada vez mais. De alguma forma, nós somos cidadãos deste mundo, nós já estamos aqui, nós vivemos aqui, pagamos impostos, comemos, compramos, vendemos. Como o próprio texto diz, casamos e nos damos em casamento. Nós vivemos uma sociedade com todos os seus percalços e com todas as suas obrigações. Mas, por outro lado, nós não somos cidadãos só daqui. E, de alguma maneira, a igreja já está assentada nas regiões celestiais em Cristo. A igreja já reina com Cristo. A igreja já está, de uma forma misteriosa, reinando eternamente com Cristo. Então, nós estamos divididos, entre aspas, ou melhor, nós vivemos essa duplicidade entre igreja gloriosa, igreja eterna, que já desde o princípio, como foi pregado aqui ontem, desde lá de Gênesis, desde o princípio, Deus estabeleceu o seu povo. E estamos vivendo aqui, mas além dela ser uma igreja gloriosa, uma igreja que já está assentada nas regiões celestiais, ela também é uma igreja militante, que está aqui, no meio desse mundo, que está vivendo nesse mundo, que manifesta a glória de Deus ao mundo, que luta, que batalha pela fé. Como disse Judas, meus irmãos, batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. E é assim que nós estamos vivendo, batalhando pela fé que uma vez nos foi entregue. Essa é a trajetória da igreja. E nessa trajetória longa, de milhares de anos, de não sabemos quanto tempo, Deus foi levantando seus servos, seu povo. E aprove a Deus, em um dado dia, em um dado tempo da história, levantar este povo, esta congregação, nesse lugar. Colocar um povo aqui. Colocar um núcleo do seu reino aqui. Mas esse núcleo do reino, irmãos, nunca é colocado por acaso ou apenas por expansionismo. Deus não tem preocupação em conquistar as coisas como se ele não pertencesse a ele. Mas este povo é colocado aqui como uma agência do seu reino. No sentido de que este povo que está aqui manifesta ao mundo que há um soberano, um Deus todo-poderoso, e que, guiados pela sua palavra, continuaremos anunciando. Ele vive, reina e reinará por toda a eternidade, e nós um dia estaremos nessa eternidade com ele. A igreja milita neste mundo, não com armas carnais. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes da maldade nas regiões celestiais. E para esse nós recebemos armas espirituais, armadura espiritual, fortalecimento espiritual. E isso o mundo não pode receber.
Jesus disse aos seus discípulos: eu envio a vocês o Espírito. O Espírito que o mundo não conhece, nem pode receber, porque eles não o conhecem, mas vocês o receberão. Ele viverá em vocês, habitará em vocês. Somos habitação do Espírito Santo de Deus. Somos povo do Senhor. Somos sacerdócio real. Somos a nação eleita, não por votos humanos, mas pelo próprio Deus. Então, assim sendo, meus irmãos, que a nossa história e que o nosso caminhar na história seja continuamente de glorificar a Deus e viver para a glória dele todos os dias, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, independente do que aconteça nos contextos sociais. Não somos chamados para mudar, transformar ou, de alguma forma, converter o mundo. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Quem convence o homem é o Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa tarefa, nossa maior, única e primordial tarefa é ir e pregar o Evangelho a todo homem. Então vamos. É assim que faremos. Nessa noite eu quero convidar os irmãos a um texto da palavra do Senhor, dando continuidade a esse tema tão precioso. A igreja, olhando ainda para a eternidade, a igreja militante na história. Quero lhe convidar para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 1. E nós vamos ler todo o capítulo 1 por uma questão de contextualização, mas eu quero focar nesta noite e espero poder mostrar aos irmãos o senhorio de Jesus sobre a igreja, sobre a história e sobre a igreja dentro da história. Nos diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro nas tribulações, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra do Senhor, Deus, e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido até a altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como um alva-lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como se refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto.
Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Esse primeiro capítulo de Apocalipse, nós os expusemos aqui naquela série, né, em Apocalipse, que nós terminamos alguns meses atrás. E o meu propósito nessa noite não é o expor da mesma maneira que nós fizemos até aqui, porque nós dividimos, inclusive, esse primeiro capítulo em 3 pregações separadas, porque ele tem aqui aproximadamente 3 blocos. Pode ser dividido em 4, mas tem 3 blocos principais. E nessa noite eu quero mostrar aos irmãos, dentro desses 3 blocos do primeiro capítulo de Apocalipse, a soberania, o senhorio de Cristo sobre a igreja, inclusive em tempos de tribulação em que a igreja caminhou. Inclusive em tempos em que parecia que o mundo inteiro, ou que o mundo apagaria a chama da igreja. Quero mostrar aos irmãos, não eu, mas quero tentar extrair, mostrar essa verdade gloriosa que está no livro de Apocalipse, da soberania de Deus sobre nós, igreja, sobre os povos, sobre as nações, sobre tudo e sobre todos, inclusive fazendo com que a igreja permaneça manifestando a glória de Deus, mesmo em meio à grande perseguição, mesmo em meio a uma pressão enorme do mundo para que eles se calassem, para que nós nos calássemos. João começa o capítulo 1 mostrando que a revelação de Jesus Cristo, ou seja, este livro, irmãos, esta mensagem não é de João. Essa mensagem não era apenas do pastor João ou do apóstolo João. Não era apenas de um homem preocupado com a igreja. Esta mensagem não é de um homem. Esta mensagem é do próprio Senhor Jesus. Ele quer falar, ele está falando com a sua igreja. Ele está mostrando à igreja o que deve acontecer. E ele claramente diz que essa revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer. Preste atenção. Não há um só ponto da história que mudará de maneira que faça com que a igreja, de alguma forma, desapareça ou se perca na história. Jamais isso acontecerá. Jamais as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jamais. Isso não é porque as pessoas que fazem parte de uma igreja são pessoas especiais, diferentes, não. Isso é porque Jesus disse: eu estou edificando a minha igreja. Eu estou edificando a minha igreja. E as portas do inferno jamais, nunca, não prevalecerão contra ela. Então, a promessa de Jesus, tanto lá em Mateus quanto aqui, é que a história vai se desenrolar. Mas do desenrolar da história, ele continuará no domínio. Então ele está dizendo, olha, vou mostrar para vocês as coisas que vão acontecer no futuro. As coisas que estarão acontecendo. Mas não se preocupem. Eu estou no controle disso tudo. Deus está dando a João uma revelação para que ele passe para o povo, para os seus servos. Aí no capítulo 4, João apresenta quem está falando com ele. Quem é aquele que está transmitindo essa mensagem? Porque o povo que estava aqui, irmãos, conhecia Jesus, o mestre da Galileia. O Jesus, o mestre que andou nas ruas de Jerusalém. Jesus, o mestre que estava lá ensinando ao povo. Mas eles não conheciam, eles não entendiam que aquele não era o Cristo. Ele tinha vindo ao mundo, mas aquele não era o seu ser completo. Ali não era a plenitude de tudo que ele era. Eles conseguiam compreender a sua humanidade, mas não conseguiam ver ou compreender a sua divindade. Agora ele está se apresentando
na sua glória completa. 100% homem, mas completamente Deus. Agora ele está mostrando a sua divindade completa. Embora o povo tenha visto seus milagres, suas manifestações, mas eles ainda não compreendiam isso de maneira completa. Agora o véu está se abrindo e ele está mostrando. Então João, a partir do verso 4, ele começa a dizer, ele está escrevendo para os irmãos da igreja, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Eternidade. Deus está na eternidade. A história está em suas mãos. E a igreja que luta dentro desse tempo é o seu reino. É a sua agência. Ele está controlando o tempo. Ele controla a história. E sua igreja é guardada dentro dessa história. Ele conduz a sua igreja dentro dessa história. Mesmo que a história seja muito complexa, muito difícil. João está dizendo, é Ele, o Eterno. Ele está falando conosco. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano sobre os reis da terra. A igreja que estava aqui, nesse período de João, vamos colocar aí entre o ano 90, 97, no máximo, depois de Cristo. João está escrevendo esse livro aqui, e a igreja está sofrendo uma perseguição severa do Império Romano. Irmãos, não era uma perseguição simples. Não era uma perseguição de um grupo fraco. Na verdade, não era nem a perseguição de um país ou de um governo pequeno. Era a perseguição de um dos maiores impérios que já reinou nesse mundo. O Império Romano era tão poderoso que eles eram temidos fora das fronteiras. Aqueles que estavam distantes do Império Romano temiam o poder daquele exército. As estratégias de guerra do exército romano até hoje são copiadas por polícias do mundo todo e por exércitos do mundo todo. As táticas de guerra e de guerrilha dos romanos até hoje servem de base para a instrumentalização de várias polícias. Por quê? Porque eles eram altamente poderosos na guerra, mas também eram altamente poderosos na política. Eles governavam, eles dominavam, eles se estendiam. Seu império se estendeu por o território ocupado pelo Império Romano era gigantesco. Eles chegaram ao norte da África, eles desceram para a parte da Ásia. Eles dominaram o mundo de uma forma extrema. E aí João vem dizer, olha, eu estou preso aqui na ilha de Patmos por causa do testemunho do nome de Jesus. Foi o imperador romano que colocou ele lá. Ele foi mandado, um senhorzinho de 90 anos de idade, fez um imperador de um dos maiores impérios do mundo, odiado de tal maneira o que ele estava pregando, que mandou ele para a pior prisão da sua época. Ou uma das piores prisões da sua época, a ilha de Patmos. E ele diz, eu estou aqui por causa do nome de Jesus. E ele vai dizer então para os irmãos, irmãos, não se preocupem, porque eu tenho uma mensagem para os irmãos. E a mensagem que eu trago para vocês é do governador dos povos de toda a terra. Tem um imperador em Roma? Tem. Mas o que eu estou trazendo, a mensagem que eu estou trazendo é daquele que reina sobre todos. Que governa sobre todos. Que coloca reis no trono e que extrai esses reis desse mesmo trono. João está dizendo para os irmãos que mesmo ele ali sofrendo, ele entende, ele compreende que o seu Senhor é maior do que aquele que o colocou na prisão. O soberano dos reis da terra. Aquele que ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Esse soberano é um soberano que ama a sua igreja. Esse rei absoluto é um rei absoluto que nos ama. Que ama você, meu irmão. Um rei soberano, o maior de todos, que nos ama. E nos conhece pessoalmente. E nos conhece como igreja. Um rei soberano que ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Ele vem
Segunda mensagem que João traz para a igreja aqui. Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente cedo vem. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Este segundo bloco de Apocalipse, capítulo 1, trata da soberania de Deus e do governo de Deus sobre todos os povos. Mas o que isso tem a ver com uma igreja que está militando neste mundo, que está pregando o evangelho? O que isso tem a ver com uma igreja que está tratando e trabalhando aqui, na terra, entre homens? O que me traz, qual é a mensagem que eu recebo a partir do momento que eu sei que aquele que me enviou é o governante, o soberano sobre tudo que está acontecendo, mas que eu estou em um mundo em rebelião, de homens rebeldes, de pessoas que se rebelaram contra ele. Então eu estou pregando a mensagem de um governante que foi rejeitado. Eu estou pregando a mensagem de um governo que foi rejeitado. Deus não é desejado pelo mundo que ele criou. Deus não é amado por aqueles que ele criou. Deus não tem a submissão e a obediência daqueles a quem ele mesmo criou. E eu estou pregando para esses a quem ele criou uma mensagem de reconciliação. Ou seja, vocês devem se arrepender, voltar atrás, deixar os seus pecados e voltar-se para ele. Por quê? Porque além de soberano, de governante, apesar do seu grande amor, ele é justo. E no fim, ele colocará todas as coisas em seus devidos lugares, inclusive os ímpios para a perdição eterna. Então não se comporte como um ímpio. Estamos pregando para um mundo de ímpios, dizendo para eles, vocês estão em desobediência. E pode nos parecer assim, olha, mas se eu estou pregando para pessoas desobedientes, de que vale isso? Qual é a razão disso? A razão disso é que aquele a quem eles desobedeceram é o governante absoluto, o dono, o soberano, o supremo. Ele manda, ele governa, ele estabelece as coisas, as leis. E ele exigirá, ele terá um dia em que trará as coisas à luz. Nesse dia, talvez os homens compreendam, nesse dia talvez muitos cristãos também compreendam o que é a igreja. E qual é a militância, a milícia, a luta, a guerra na qual a igreja está inscrita. Nós olhamos para esses textos, nós olhamos para Cristo soberano, nós olhamos para o Senhor, Rei de todas as coisas, e esquecemos, irmãos, que Ele nos convoca e nos coloca em um exército e nos envia. Só que este exército não luta com armas carnais. Este exército do Senhor não está travando uma guerra humana. Nós não brigamos por território. Nós não brigamos por espaço na sociedade. Nosso espaço, irmãos, não é na sociedade. Nós não brigamos, nós não estamos aqui para vender, para negociar as nossas posições, os valores do Evangelho, por quem quer que seja. Por quê? Porque esses valores não são nossos, esses valores são do nosso Senhor, a quem nós servimos. O reino de Deus é uma imposição da glória dele sobre nós, de tal maneira que nós refletimos isso ao mundo, e isso não pode ser negociado, porque não é nosso, é dele. Nós não negociamos a verdade, porque a verdade não é nossa, é dele. Na verdade, a glória é ele, irmãos. Meus amados, então João passa a terceira verdade nesse bloco, e que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Verso de número 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, na causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim
grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve e manda às 7 igrejas. Aqui eu quero parar e trazer aos irmãos a visão de João. João ouve uma voz como uma voz de trombeta, uma voz alta, uma voz poderosa, que fala atrás dele. E quando ele se vira para ver quem está falando com ele, que manda que ele escreva. Olha, escreva estas coisas, as coisas que você vai ver, as coisas que você vai ouvir, escreva-as. E quando ele volta-se para olhar para quem é que está falando isso, a visão de João é de não mais o Jesus, o Nazareno, não é aquele que ele viu na Galileia, não é o mestre com quem ele andou 3 anos. Ele vê alguém glorioso, ele vê o Filho de Deus na sua glória. Então ele se espanta e ele diz que ele cai quase como morto aos seus pés, porque ele vê a glória de seu Senhor. Nós não somos, irmãos, a Igreja de Cristo não é uma sociedade, não é uma organização social, não é, nem sequer pode ser chamado de um grupo específico. Nós não somos um grupo, porque nós não fomos fundados por um homem. A igreja não é uma fundação humana. A igreja não é um conglomerado de pessoas que pensam da mesma forma, não é. Nós não somos aqui reunidos simplesmente porque, não, porque todo mundo aqui acredita em Jesus, então vamos reunir todo mundo no mesmo lugar que acredita em Jesus. Não. Porque se fosse colocar todo mundo que acredita em Jesus, ou pelo menos diz que acredita, isso aqui não caberia. Jequié não caberia de pessoas. A igreja é a reunião daqueles a quem o Senhor não só chamou, salvou, santificou e enviou. A igreja é a formação daqueles a quem ele salvou de tal maneira e sobre quem ele é soberano, reina, seus servos. A igreja é a reunião de servos de Cristo que defendem não a si mesmos, mas as verdades do Evangelho. Nós não pregamos a nós mesmos, pregamos o Evangelho. Quando João vê Jesus glorificado, ele está vendo que aquilo que aconteceu na Galileia não era natural, não era humano, não era simplesmente um pensamento sobre mais um mestre que apareceu, tantos outros que haviam ali. Tantas escolas, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os escribas, tinha a escola de Shammai, a escola de Hilel, tinha tantos mestres naquela região. Jesus talvez fosse só mais um. Não. Pedro faz Eu nunca tinha prestado atenção nisso, irmãos. Quando Jesus termina o seu sermão, e ele começa a pregar, e ele termina de pregar, e o povo começa a sair, porque ele diz: olha, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, não pode fazer parte do reino de Deus. E o povo então começou a recuar. Começaram a ir embora. Um a um foram deixando. Ele se volta para os 12 e dizia: aí, vocês também não querem ir? Então Pedro não responde: Senhor, para onde iremos nós? Ele não diz para onde. Ele diz para quem. Não é para onde, é para quem. A igreja não é uma reunião em torno de uma ideia, de um pensamento. A igreja é a reunião do corpo de Cristo. Ele. Para quem, Senhor? Para os mestres de Israel? Não. Para os escribas? Para os fariseus? Para os saduceus? Para os mestres da escola de Hilel? Para quem, Senhor, iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só Cristo tem estas palavras e só Cristo é esta verdade. Não tem a verdade, não ensina a verdade. Ele é a própria verdade. Ele expõe esta verdade que é Ele mesmo. Somos chamados dentro desta verdade. João está vendo a verdade pura, simples, completa, sem manchas, sem qualquer tipo de filtro. Ele está olhando para a verdade pura, absoluta. Ele cai como morto porque a visão é gloriosa demais. Ele tem olhos como chamas de fogo. Seus cabelos são mais brancos do que a neve. Seus pés brilham como um metal que foi polido e polido muitas vezes. Suas roupas, havia uma versão, eu não me lembro muito bem qual era a versão, que dizia que as suas roupas eram tão brancas como uma roupa muito bem lavada.
Suas roupas eram tão brancas que refletiam. Havia um cinto no seu peitoral. Ele tinha um cinto no peito de ouro. Isso é autoridade. É símbolo de autoridade. João, quando olha para aquela visão, ele compreende que aquela igreja, e aqui há uma observação que a gente já fez isso na exposição Apocalipse, mas eu vou fazer outra vez, porque tem irmãos aqui que não estavam. João está entre dois tempos. Ora, ele está na terra, na ilha de Pátimos, vendo algumas coisas. Ora, ele está no céu, vendo coisas que não são daqui. Ora, ele está no presente tempo, ora, ele salta no futuro. Então, assim, João está vendo coisas que não são propriamente humanas. Aqui ele está tendo uma visão que isso não é terreno, isso não é humano, isso não é natural. O Cristo glorificado. Mas mesmo ele vendo o Cristo glorificado, João está preso na ilha de Pátimos. Compreende, irmãos? João é livre em Cristo. João é livre em ver a glória de Deus. João está completamente livre diante do Deus que o libertou. João está completamente livre na presença do Jesus que o libertou. Mas ele é um preso em Pátimos, na pior das prisões. A igreja que milita nesse mundo deve compreender. Nós estamos lutando aqui e temos um nome a defender, o de Cristo. Temos o Evangelho como a nossa bandeira. Nós pregamos o Evangelho. É só o Evangelho. Temos a graça de Deus para continuar pregando o Evangelho. Estamos aqui. Sofreremos as coisas que o mundo vai colocar no nosso caminho. Sofreremos as pressões desse mundo. Mas quando essas coisas acontecerem, lembre-se, já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É só questão de tempo. E o tempo que nos resta é o tempo de glorificar a Deus nesse mundo, servindo a Ele com toda a fidelidade, servindo a Ele com toda a alegria, independente do que esteja acontecendo fora desses muros, independente do que aconteça fora desse ambiente que nós estamos vivendo aqui. Somos chamados para glorificar a Deus, aqui, agora. Ao fim desse texto, quase chegando ali no versículo 17, João diz que ele se volta, perdão, um pouco antes, verso 12. João diz que ele voltou para ver quem falava com ele. E ele vê 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha 7 estrelas em suas mãos. 7 candelabros de ouro. Ele caminhava entre os 7 candelabros de ouro, e nas suas mãos ele tinha 7 estrelas. O próprio Jesus vai interpretar a visão e dizer para João, verso de número 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Embora Apocalipse tenha algumas figuras de linguagem muito complexas, essa aqui é bem simples e não tem tanta complexidade. O número 7 aqui no Apocalipse aparece várias vezes como totalidade, como completude, como total, absoluto. Jesus anda no meio de sua igreja, da igreja inteira. Ele está com sua igreja, ele caminha no meio da sua igreja, ele guia a sua igreja. Jesus está, irmãos, não apenas... A ideia, muitas vezes, uma ideia medieval que se tem é Deus assentado. Deus é um senhor barbudo, branco, né? Cansado, tadinho. Sentado num trono, muito longe, e de lá ele fica mandando as ordens. Ele dá as ordens e o pessoal aqui vai obedecendo. Jesus está no meio da igreja. Ele não está distante da igreja, ele está no meio da igreja. Ele caminha com a igreja. Ele pastoreia a sua igreja, irmãos. Jesus é o nosso bom pastor.
continuamente, todos os dias. Os pastores podem errar e vão errar muito, e tem muita gente errando por aí. Você vai se decepcionar com muita gente, você vai se decepcionar com muitos pastores, mas com esse pastor aqui jamais. Cristo não. Ele é o supremo, o soberano, o eterno, o sublime pastor de sua igreja. Ele caminha com o seu povo. Há uma figura dessa linguagem lá no Antigo Testamento, meus amados. O povo de Israel está no Egito. Deus envia Moisés para guiar o povo para fora do Egito. Quando foi que Moisés disse para o povo: agora vocês podem ir, vocês já estão livres? Em que capítulo de Êxodo você vê isso? Números? Deuteronômio? Em Levítico? Onde é que está escrito que Moisés, então, tendo tirado o povo do Egito, disse ao povo: agora vão e sirvam ao Senhor? Em algum lugar fez isso? Sabe por quê? Moisés é uma figura de Cristo, que arranca o seu povo de um sistema e o conduz para fora. Ele vai conduzindo junto. Moisés diz para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não quero nem tirar meus pés. Deus vai com Moisés. Eu não saio daqui, eu não arredo o pé daqui, Senhor, se o Senhor não for conosco. Não quero anjo. Eu não quero, não quero saber do anjo, não quero saber de anjo. Preciso que o Senhor, eu dependo do Senhor. É o Senhor que é o nosso guia. É o Senhor que vai nos conduzir. É o Senhor. Nosso guia é o Senhor. Cristo nos tirou do mundo, do sistema. Deus nos transportou do sistema e está nos conduzindo, irmãos. Está nos levando. Não nos deixou no meio do caminho. Não disse: agora vocês podem ir. Não, ele disse: venham, caminhem. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. A igreja caminha nesse mundo, mas ela não caminha sozinha. A igreja caminha nesse mundo, um mundo que a odeia. Não pense que o mundo ama a igreja. O mundo não ama, nunca amou e nunca vai amar a igreja. Lembre-se do que o pastor falou aqui ontem. Quando a igreja é muito amada, desconfie. Quando o mundo está muito abraçado, muito carinhoso com uma igreja, desconfie. Alguma coisa está errada. Porque a mensagem da igreja não é uma mensagem... Vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui, porque os irmãos já me conhecem. Mas para quem não me conhece, a igreja não é inclusiva. A igreja é exclusiva. Por quê? Porque a gente não vai chamar todo mundo. Nós vamos pregar o evangelho. E aqueles que ouvirem a voz do Senhor virão. O Senhor os trará. A questão aqui é Cristo. Não é uma sociedade onde a gente vai enchendo... não quero o banco cheio, gente. Se encher os bancos, para mim tá bom. Vamos fazer o que aí? Vamos distribuir cesta básica que enche a igreja rapidinho. Vamos fazer aqui uma... Não. A igreja é a igreja do Senhor. A igreja é uma igreja onde Ele traz. Atos dos Apóstolos. Deus ia conduzindo, ia acrescentando a cada dia. É claro que os irmãos não ficavam lá sentados no banco esperando chegar a gente, não, tá? Ninguém ficava lá, aqui no WhatsApp, no Instagram, o dia todo. Chegou uma pessoa na igreja. Seja bem-vindo, senta aí, fica à vontade. Não. A igreja era de porta em porta, de casa em casa, todos os dias, incessantemente. Todos os dias os irmãos estavam se reunindo. Todos os dias pregando o evangelho. Todos os dias anunciando a Cristo. É a igreja que milita, que luta, que anuncia. E a nossa mensagem é contínua. E é a mesma. Não tem atualização aqui não, tá? Aqui a gente não atualizou a Bíblia, não atualizou o evangelho. A igreja é a mesma e o evangelho é o mesmo. Arrependei-vos e creiam em Cristo. Arrependei-vos dos seus pecados e creiam em Cristo. Essa é a mensagem. E é essa mensagem que os irmãos pregavam continuamente. Pedro fez, talvez, a pregação mais dura que eu já vi no Novo Testamento. Depois é de Cristo, lógico, e de João Batista, né? Mas Pedro, no livro de Atos, no capítulo 3, né? Capítulo 3, Pedro prega, 3.500 pessoas se convertem. Mas a mensagem dele foi: venham, Jesus te ama? Não. Vocês crucificaram o Salvador. Vocês condenaram aquele que era inocente. Vocês rejeitaram a salvação que Deus enviou para vocês.
Foi essa a pregação. E o que resultou nisso? 3.500 pessoas se converteram. Não porque ele estivesse ali odiando aquelas pessoas, mas porque ele estava dizendo: arrependam-se. A graça, a misericórdia. Pregamos a mesma coisa, irmãos. Cristo, no meio da sua igreja, 7 candeeiros. Você sabe por que 7 candeeiros? Porque no mundo de trevas, a igreja continua sendo a luz do mundo. No mundo de escuridão, a igreja ainda continua dizendo: olhem para a luz, venham para a luz, olhem para Cristo, Ele é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olhem para Ele. A igreja é a igreja que é conduzida pelo Senhor. E mais, o Senhor é que também conduz aqueles que conduzem a igreja. Sim, meus irmãos. As 7 estrelas que estavam na mão do Senhor eram os 7 pastores, os 7 anjos que estavam à frente das 7 igrejas. Sim, o Senhor também controla, conduz, dá à sua igreja os seus pastores. Somos dependentes completamente do Senhor. Caminhamos nesse mundo, militamos nesse mundo, mas essa nossa militância, essa nossa luta, essa nossa guerra diária é uma guerra não sós, mas em Cristo. Para finalizar, o Senhor da história mostra para João que ele está conduzindo a história, preparando a história, guardando a história. E ele dá a João algumas garantias de que isso é absoluto. E que garantias são essas? Os atributos dele. Que ele demonstra, que ele mostra, que ele fala, que ele revela a João. Eu sou o primeiro e o último, Alfa e Ômega. Meus queridos, as coisas começam em Deus e terminam em Deus. A história da humanidade começou com Ele, terminará com Ele. A nossa história começou em Cristo, terminará em Cristo. Ele determina o fim de todas as coisas. Segunda verdade, Ele vive eternamente. Eu sou aquele que fui morto, mas vivo e vivo eternamente. Ele se entregou por nós, mas ele não é mortal, ele não é humano, não é um homem, ele é Deus, eterno, todo o tempo. Nós estamos aqui vendo coisas, estamos alguns ansiosos pelas coisas que devem acontecer ainda essa noite, amanhã, e depois de amanhã, até o final do ano, como serão as coisas no ano que vem. Eu sei de uma coisa: quando terminar o culto, se terminar o culto, quando as coisas acontecerem, quando terminar essa semana, esse mês, esse ano, quando começar o próximo ano, e quantos anos tiverem pela frente, esse governo aqui da Bíblia continuará no mesmo lugar. O trono eterno continua no mesmo lugar, não mexeu 1 milímetro, irmão. O Senhor, que vive eternamente, passou por todos esses governos humanos e ele veio controlando todos eles. Alexandre dizia, achava que era o grande. Ele achava. Descobriu que ele era muito pequeno diante daquele que é soberano e o maior de todos. César dizia que ele era o Augusto, ou seja, sublime, supremo, um ser, diferenciado. Augusto é Cristo, que tem uma glória que não é comparável a nenhuma outra glória. Os reinos passam, ele é eterno. Terceira verdade: Cristo tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Meus queridos, o homem sem esperança tem um medo enorme de morrer. Tem uns crentes também que tem medo, né? Não sei porquê, mas vamos lá, né? Deixa pra lá. A gente trata disso em outro momento. Mas tem gente que tem um medo, tem, sabe, um pavor da morte. Tem gente que não gosta nem de ouvir falar dessa palavra. Quando sabe que tem um cemitério, atravessa a rua, né? Menos Gislane quer tirar foto, mas não lá. Atravessa a rua para o outro lado, né? Tem medo da morte. Teme a morte. Mas Jesus diz para nós: olha, João está em Pátimos e a iminência de João morrer ali é enorme.
que é que Jesus disse para João? O que é que Jesus disse para os irmãos que estão morrendo nas arenas? O que é que Jesus disse para os irmãos que estão sendo mortos pelos imperadores? Eu tenho a chave da morte. Não se preocupem, vocês não vão ficar lá. Um dia vocês ouvirão a minha voz, e quem ouvir a minha voz se levantará. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá, e aquele que estiver morto e crê em mim se levantará, ressuscitará. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Quinta verdade. As estrelas, os candelabros, o Senhor anda no meio da sua igreja. Não vou repetir aqui porque eu já disse isso aos irmãos. Sexta verdade. Ele tem a espada de 2 gumes. Versículo 16 do capítulo 1 e o capítulo 2, verso 12. Ele repete isso, ele fala isso 2 vezes. No verso 16 do capítulo 1 ele fala com João, e no capítulo 2, verso 12, ele repete isso para a igreja. E quando ele diz isso, ele está dizendo: sou justo. A minha palavra, é a minha palavra que penetra o coração, penetra a alma. Justiça, retidão, força. Sabe, a palavra do Senhor, podemos confiar na sua retidão, na sua justiça, no seu poder. Aquele que tem a palavra eterna, e a sua palavra não muda. Última dessas verdades. Olhos como chamas de fogo. Verso 14 do capítulo 1, do capítulo 2, verso 18. Tem olhos como chamas de fogo. Não há coisa alguma que possa se esconder dos olhos do Senhor. Façam suas maracutaias lá, os grandes. Façam seus negócios, seus negócios escusos. Negociem as coisas como se ninguém soubesse e ninguém pudesse mudar nada. Façam suas negociatas por baixo do pano. Coloquem, como disse Isaías, coloquem a vida do pobre na balança e digam quanto vale mais, o que é que vale mais. Negociem, como disse Amós, negociem a vida dos desafortunados. Não, continuem por aí, achando que ninguém está vendo, ou que aqueles que estão vendo nada podem fazer. Sim, nós não podemos fazer nada. A gente não tem poder para fazer coisa alguma. Ah, meu filho. Mas a questão não é com a gente. Não seremos nós que iremos julgar. Não será diante de nós. Eu não vou sentar numa cadeira, num trono lá e vai mandar um monte de gente para que eu julgue. Não. Apocalipse capítulo 19. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se o livro. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E todos que não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Alguém acha que Deus não está vendo? Alguém acha que Deus não está ouvindo? Alguém acha que Deus não está no controle? A igreja está lutando neste mundo, a igreja está militando na história, mas ela é uma igreja que tem dono, sim, e o seu dono, o seu Senhor, é onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso. Não tem o culpado por inocente, não justifica o erro. Diante dele não cabe ninguém com advogados, não chegarão advogados diante dele. Porque o advogado está agora, mas naquele dia ele será o próprio juiz. O mundo pode achar e entender de forma completamente errônea que este povo que está aqui reunido é um povinho, nada mais que isso. Igreja, os cristãos se vendem facilmente. Dá aí um carro de telha para eles que eles se vendem. Dá aí meia dúzia de óculos, vende aí, dá alguma coisa aí para eles que eles ficam quietos. Não sabem, não entendem, não compreendem que nós não somos o que aparentamos ser. Agora, nem nós sabemos o que somos. Mas como disse João, haverá um dia
em que todos saberão quem nós somos. Porque o Senhor, o mesmo Senhor, mostrará a sua glória e nos glorificará com Ele. Não para a nossa glória, mas para a glória dele, irmãos. A igreja do Senhor é a igreja que caminha na história, muda a história por causa de Cristo, manifesta a glória de Cristo dentro da história, e dentro da história, ela um dia manifestará, ou melhor, testemunhará a glorificação plena, absoluta e completa, a manifestação da glória de Deus. Porque um dia, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a permanecer na boa luta, na luta que realmente somos chamados a batalhar, batalhar pela fé que uma vez nos foi entregue, uma vez por todas. Só temos uma mensagem, só temos uma missão, só temos uma coisa a fazer nesse mundo: manifestar a glória de Deus ao mundo através do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo conduza a sua santa igreja. Amém?